Lá novamente. Isso é uma continuação dos P's mais perigosos do mundo. Sem mais enrolação, vamos começar. SCP-939. SCP-939 são endotérmicos, predadores cooperativos que exibem atrofia de vários sistemas semelhantes a organismos troglóbios. As peles de SCP-939 são altamente permeáveis à umidade e vermelho translúcido, devido a um composto quimicamente semelhante à hemoglobina. SCP-939 tem em média 2,2 metros de altura em pé e pesa uma média de 250 quilos, embora o peso seja altamente variável. Cada um dos seus 4 membros termina em garras de 3 dedos com um quarto dedo opositor, e são cobertos por cerdas que aumentam consideravelmente a capacidade de escalada. Suas cabeças são alongadas, desprovidas de olhos ainda vestigiais ou órbitas oculares, e não contêm crânio. As mandíbulas de SCP-939 são revestidas de dentes vermelhos, levemente luminescentes, similares àqueles pertencentes a espécimes do gênero Chauliodos, de até 6 centímetros de comprimento, e circundados por fossetas loreais sensíveis ao calor. Pontos oculares, sensíveis à luz e à escuridão, percorrem o comprimento de suas cristas dorsais espinhais. Esses espinhos podem ter até 16 centímetros de comprimento e acredita-se que sejam sensíveis a mudanças na pressão e no fluxo de ar. SCP-939 não possuem muitos sistemas de órgãos vitais. Sistemas nervoso central e periférico, sistema circulatório e aparelho digestivo estão ausentes. O sistema respiratório de SCP-939 está atrofiado e não tem propósito aparente além da propagação de AMNC-227. SCP-939 não tem necessidade fisiológica aparente de se alimentar, nem qualquer forma de digerir o tecido consumido. O material ingerido normalmente se acumula no sistema respiratório de SCP-939 e é regurgitado uma vez que a quantidade é suficiente para inibir marcadamente sua função. Apesar da ausência de muitos sistemas de órgãos vitais, SCP-939 é capaz de gerar prole. O principal método de SCP-939 de atrair empresas é a imitação da fala humana nas vozes de vítimas anteriores, embora a imitação de outras espécies e caçadas noturnas ativas tenham sido documentadas. Vocalizações de SCP-939 frequentemente sugerem sofrimento significativo. Se SCP-939 entendem suas vocalizações ou estão repetindo frases ouvidas anteriormente, é o assunto do estudo em andamento. Como SCP-939 adquirem vozes não é entendido atualmente. Espécimes foram documentados imitando vítimas, apesar de nunca terem ouvido a vítima falar. A análise das vocalizações de SCP-939 não consegue distinguir entre SCP-939 e amostras de vozes de vítimas conhecidas. O uso de sistemas biométricos de segurança de reconhecimento de voz ou de identificação em qualquer instalação armazenando SCP-939 é fortemente desencorajado por este motivo. SCP-939, 1-3, -19, -53, -89, -96, -98, -99 e -109 estão mantidos na cela 1163, A ou 1163-B, câmaras de contenção de 10 metros por 10 metros por 3 metros na área de biocontenção armada. 14. Ambas as celas são ambientalmente reguladas e negativamente pressurizadas, com paredes construídas de concreto reforçado. Acesso a estas celas é regulado por uma câmara de descontaminação externa e por portas de segurança de aço estanques a gases. As janelas de observação estão construídas em vidro balístico laminado de 10 centímetros de espessura, protegido por uma malha eletrificada de 100 kV. A umidade é mantida em 100% a uma temperatura de 16 graus Celsius. Espécimes são monitorados em todos os momentos através de câmeras infravermelhas. Autorização de nível 4 é necessária para acessar SCP-939, suas áreas de contenção ou as câmaras de observação.
SCP-939-101 está desmembrado e armazenado em tanques de preservação criogênica 939-101 a 939-101M dentro da área de biopesquisa. 12. Acesso ao SCP-939-101 requer autorização de 2 funcionários de nível 3, um dos quais deve estar presente para todas as pesquisas e testes. O conteúdo de apenas um tanque 939-101 pode ser acessado a qualquer momento. Temperatura do núcleo dos tecidos de SCP-939-101 devem ser monitorados enquanto removidos da preservação criogênica. Se a temperatura do núcleo exceder 10 graus Celsius, os tecidos devem retornar ao tanque correspondente e todos os testes devem ser suspensos por um período de 72 horas. Exceto pela temperatura interna superior a 10 graus Celsius, a pesquisa de tecidos de SCP-939-101 pode continuar enquanto suas divagações e pedidos de liberação forem tolerados. Celas de contenção devem ser limpas quinzenalmente. Enquanto isso ocorre, espécimes de SCP-939 serão transferidos para a cela adjacente. SCP-682. SCP-682 é uma grande criatura vagamente semelhante a um réptil de origem desconhecida. Ele aparenta ser extremamente inteligente, e já foi observado se envolvendo em uma comunicação complexa com SCP-079 durante seus pequenos tempos de exposição. SCP-682 aparenta ter ódio contra toda a vida, que vem sendo expressado em várias entrevistas durante sua contenção. SCP-682 sempre foi observado tendo força, velocidade e reflexos extremamente altos, embora os níveis exatos variem com a sua forma. O corpo físico de SCP-682 cresce e muda rapidamente, crescendo ou diminuindo de tamanho quando consome ou derrama materiais. SCP-682 ganha energia de tudo que ele ingere, orgânico ou inorgânico. A digestão parece ser ajudada por um conjunto de brânquias de filtragem dentro das narinas do SCP-682, que são capazes de remover matéria usável de qualquer solução líquida, permitindo que ele se regenere constantemente do ácido em que está contido. Em caso de uma brecha da contenção, SCP-682 é para ser rastreado e recapturado por todas as forças-tarefa móveis disponíveis, e nenhuma equipe com menos de 100 membros tem permissão para atacá-lo. Até a presente data, as tentativas de brechas foram numeradas em 17, enquanto brechas bem-sucedidas foram numeradas em 6. SCP-682 deve ser destruído assim que possível. No momento, nenhum meio disponível às equipes SCP foram capazes de destruir SCP-682, sendo apenas capazes de causar danos físicos massivos. SCP-682 deve ser contido em uma câmara 5 metros por 5 metros por 5 metros com 25 centímetros de placa de aço reforçada, resistente a ácidos, revestindo todas as superfícies internas. A câmara de contenção deve ser preenchida com ácido clorídrico até SCP-682 ser submerso e incapacitado. Qualquer tentativa de SCP-682 de se mover, falar ou violar a contenção deve ser reagida sobre rapidamente e com força total, como solicitada pelas circunstâncias. Funcionários estão proibidos de falar com SCP-682, por medo de provocar um estado de raiva. Todos os funcionários não autorizados tentando se comunicar com SCP-682 serão restringidos e removidos à força. SCP-1471. SCP-1471 é um aplicativo gratuito de 9,8 MB para dispositivos móveis chamado Malu versão 1.0.0 nas lojas de aplicativos online. SCP-1471 não tem um desenvolvedor listado. De alguma forma, é capaz de ignorar o processo de aprovação do aplicativo para acessar diretamente a distribuição. SCP-1471 também é capaz de evitar a remoção por outros aplicativos de gerenciamento de programas. Depois que SCP-1471 estiver instalado, nenhum ícone ou atalho será criado para o aplicativo.
SCP-1471 começará a enviar as imagens individuais através de mensagens de texto a cada 3 a 6 horas. Todas as imagens irão conter SCP-1471 no plano de fundo ou primeiro plano. SCP-1471 possui a aparência de uma grande figura humanoide com um crânio canino e pelagem preta. Durante as primeiras 24 horas após a instalação de SCP-1471, o dispositivo móvel receberá imagens tiradas em locais comumente frequentados pelo indivíduo. Após 48 horas, o dispositivo móvel receberá imagens tiradas em locais que foram visitados recentemente pelo indivíduo. Após 72 horas, o dispositivo móvel receberá imagens do indivíduo em tempo real com SCP-1471 aparecendo próximo ao indivíduo. Indivíduos com 90 horas de exposição a essas imagens contínuas começarão a visualizar brevemente SCP-1471 dentro de sua visão periférica, superfícies reflexivas ou uma combinação dos dois. A exposição contínua ao SCP-1471 após este ponto causará visualizações irreversíveis e sustentadas de SCP-1471-A. Os indivíduos nesta fase relataram tentativas periódicas feitas por SCP-1471-A para se comunicar visualmente com eles, mas não conseguem entender ou compreender essas ações. Atualmente, o único tratamento conhecido para reverter o efeito de SCP-1471 é eliminar a exposição visual individual dessas imagens antes das 90 horas após a instalação. Até a data, nenhuma atividade hostil aparente foi relatada em relação ao SCP-1471-A. Todos os dispositivos móveis que possuem SCP-1471 instalado devem ser confiscados e analisados quanto a possíveis derivações para outros dispositivos possivelmente afetados. Em seguida, os dispositivos afetados por SCP-1471 devem ter as suas pilhas removidas, receberão a sua designação e depois serem levados para a unidade de armazenamento 91 na área de pesquisa 45. Todas as lojas de aplicativos online para dispositivos móveis devem ser monitoradas para evitar vendas inadvertidas de SCP-1471. SCP-1128. SCP-1128 é uma entidade que se manifesta como um predador aquático de massivo tamanho, na exposição de qualquer pessoa que tenha uma descrição completa da aparência da entidade por meio de descrições escritas, faladas ou representações visuais da entidade. As pessoas infectadas por SCP-1128 inicialmente não apresentam nenhum comportamento anormal, embora alguns casos mostrem uma aversão geral a atividades envolvendo imersão corporal em água, como tomar banho ou praticar natação. Se o indivíduo já estiver totalmente imerso na água, ele desaparecerá completamente sob a superfície da água, independentemente da profundidade real da água. Na maioria dos casos, os indivíduos reaparecerão momentos depois em estado de pânico e tentarão manter distância da água, enquanto em outros casos a água ficará poluída com o sangue e detritos confirmados como sendo os restos do indivíduo. Indivíduos que reapareceram intactos afirmam que foram transportados para um vasto oceano onde são perseguidos por SCP-1128. A entrevista com os indivíduos expostos a SCP-1128 poderão trazer riscos de contaminação, já que as descrições da aparência do ser desencadeiam novas infecções. A infecção por SCP-1128 pode ser tratada com amnésicos de classe C, pois parece que o conhecimento sobre a entidade ou as descrições da entidade são necessárias para que suas propriedades anômalas possam se manifestar. Anotações manuscritas ou imagens descrevendo retratando a aparência de SCP-1128 ou vídeos retratando a entidade violando a contenção encontrados fora da fundação devem ser destruídos, e a administração com amnésicos de classe C deve ser feita para qualquer pessoa exposta a tais informações ou que esteja mostrando sinais de contaminação por SCP-1128.
Uma anotação manuscrita que descreve a entidade deve ser mantida na área dados expurgados apenas para fins experimentais e não deve ser lido por ninguém que não seja funcionário de classe D usado para teste. No caso de uma exposição acidental, a equipe deve se apresentar imediatamente para a administração com amnésicos de classe C. A Força-Tarefa Móvel de Contenção Capa 12 foi designada para interceptar e redirecionar todo e qualquer corpo de água que passe por sua área de patrulha designada por qualquer meio necessário.